Olá, meus amores. Hoje eu vou gravar o vídeo da página 143, 144 e 145 do livro A Conquista de Ciências do quinto ano. Temos aí alimentos naturais e processados. Os alimentos considerados naturais ou in natura são obtidos diretamente de plantas, animais, algas ou fungos. Em geral, são considerados a escolha mais saudável por serem fontes ricas em vitaminas, sais minerais e fibras. São alimentos naturais, grãos, frutas, carnes e legumes. Uma forma de avaliar a qualidade desses alimentos é prestar atenção na aparência e no cheiro que eles têm. Em alguns casos, é possível encontrar esses produtos com data de validade. Os alimentos industrializados ou processados são os alimentos que passam por transformações e recebem substância antes de serem consumidos. Devemos observar as condições das embalagens. Se elas estiverem abertas, amassadas, enferrujadas ou estufadas, devemos descartar o alimento, pois ele pode estar estragado e pode fazer mal à saúde. É necessário também ficar atento ao prazo de validade do produto. Observe as informações em destaque sobre o tempo de validade de um produto industrializado e de um produto in natura. Os produtos aqui estão com a data de validade aqui, ó. Tá vendo? E aqui onde estava a data de validade desse aqui, ó. Tá? Aí tem, observe as informações e destaque sobre a data de validade de alguns produtos processados e naturais, como a lata de ervilha e o milho e a vagem. A lata de ervilha, o milho e a vagem. Outra informação que deve constar nas embalagens dos alimentos é o prazo de validade depois da embalagem ser aberta. O tempo de validade varia conforme o ambiente e embalagem em que eles são conservados. Por exemplo, um requeijão ou um creme de leite. Enquanto ele está fechado, ele tem o prazo de validade. Mas a partir do momento que ele é aberto, esse prazo de validade diminui. Então é importante observar nas instruções. Uma das maneiras mais comuns de conservar certos alimentos é mantê-los a baixas temperaturas, em geladeiras ou freezer. Isso diminui a reprodução de micro-organismos que podem estragar os alimentos. Hortaliças, leites, queijos, iogurtes, manteigas, alimentos cozidos e alimentos embutidos, salsicha, presunto, linguiça, entre outros, devem ser mantidos na geladeira. O congelamento no freezer é eficiente para conservar carnes cruas e outros alimentos por períodos mais longos, porém limitados, em temperaturas ainda mais baixas que as da geladeira. 15. Lê as informações que constam nos rótulos dos alimentos representados nas imagens a seguir e depois responda as questões. Suco de goiaba. Contém conservantes. Após abrir, conservar na geladeira até 7 dias. Leite em pó. Integral. Guardar a lata em lugar fresco e seco. Após a abertura da lata, o produto conserva-se bom no prazo máximo de 30 dias. Manteiga extra, sem sal. Conservar em geladeira. Após aberta, consumir em 5 dias. Suco de manga, sem conservantes nem corantes. Depois de aberto, conservar refrigerado por até 2 dias. 16. Quais os alimentos apresentados devem ser conservados? Letrinha A. Em temperatura ambiente, com embalagem ainda fechada. Os sucos de frutas e o leite em pó. Com embalagem fechada, conservar em temperatura ambiente. Agora, depois que abrir, tá? Aí esse aqui só dura 30 dias no máximo. E depois que abrir, esse aqui só dura 2 dias no máximo, tá? Mas enquanto estiver fechada, pode manter em temperatura ambiente. Letra B. Na geladeira, com a embalagem ainda fechada. A manteiga. Conservar a manteiga na geladeira, com a embalagem ainda fechada. Tá aqui, ó. Conservar em geladeira. Depois que abrir, é para consumir em até 5 dias.
Letrinha C, em temperatura ambiente com embalagem já aberta. O leite em pó. Temperatura ambiente em temperatura ambiente com a embalagem já aberta, o leite em pó, tá? Temperatura ambiente. A gente não coloca o leite em pó na geladeira, ele não vai para a geladeira. D, na geladeira com embalagem já aberta, os sucos de frutas e a manteiga, tá? Esses dois sucos aqui, depois de aberto, e a manteiga, tem que se conservar na geladeira. 17. Apesar de os sucos serem conservados na geladeira depois de abertos, há diferença no tempo em que podem ser consumidos. Releia essas informações e encontre uma possível justificativa para essa diferença. Olha só, esse suco aqui, depois de aberto, ele pode conservar até 7 dias, tá? Depois que abrir ele. E esse aqui, depois de aberto, é 2 dias. Esse é o suco de goiaba e esse é o suco de manga. Esse aqui contém conservantes e esse aqui não contém conservantes, ó, sem conservantes, tá? Então, aí está a diferença, ó. O suco de goiaba pode ser conservado em geladeira por um número maior de dias, por conter conservantes, o que não acontece com o suco de manga. Então, esse suco aqui dura mais porque ele tem conservantes e esse aqui não tem. 18. Porque os alimentos naturais são considerados mais saudáveis que os alimentos industrializados. Porque os alimentos naturais são fontes mais ricas em fibras, sais minerais e vitaminas. 19. Além do prazo de validade, o que podemos observar nos alimentos naturais que indicam se eles têm condição adequada para o consumo? E para os alimentos industrializados, quais são as condições que devemos observar nas embalagens? Veja só, nos produtos naturais, devemos observar a aparência e o cheiro. E nos produtos industrializados, devemos observar a condição de fechamento e do aspecto das embalagens, se amassadas, enferrujadas ou estufadas. Essas embalagens desse jeito, esses alimentos com embalagem amassadas, enferrujadas ou estufadas, devem ser descartados, tá certo? Então, a gente sabe se o alimento está bom, além do prazo de validade, se for natural, olhando a aparência e o cheiro. E se for industrializado, temos que ver as embalagens, tá certo? Se tiver amassada, enferrujada ou estufada, esses produtos devem ser descartáveis, não podem ser utilizados. Além do nome do produto, da data de validade e da tabela de nutrientes, as embalagens trazem outras informações sobre os alimentos. Entre essas informações, podem aparecer o nome da indústria, fabricante e a lista de ingredientes. Nessa lista, podemos encontrar produtos chamados aditivos. Alguns produtos aditivos são corantes, intensificam ou modificam a cor, antioxidantes, atrasam a descoloração e a deterioração, conservantes ou conservadores, garantem que os produtos durem mais tempo sem estragar. O consumo excessivo de produtos que contêm aditivos pode trazer problemas para a saúde, como o aparecimento de reações alérgicas. Para evitar esse tipo de problema, em cada país existe um órgão regulador. No Brasil, é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece um valor máximo de aditivos que podem ser acrescentados a cada tipo de alimento. Para evitar problemas como esses, o ideal é priorizar o consumo de alimentos naturais. 20. Leia as informações que aparecem nas embalagens a seguir. Encontre nela os aditivos utilizados e escreva os nomes deles. Temos aqui, ó, ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo fortificada, com ferro e ácido fólico, glúten, farelo de trigo, vinagre, sal, fibra de trigo, fibra de aveia, farinha de soja, conservadores, propionato de cálcio e ácido sórbico, esmulsificante, goma guar, melhoradores de farinha, azodicarbonamida e ácido ascórbico, adulcorante, acetofarme K. Contém glúten, elaborado em equipamentos onde se processam produtos com castanhas
nozes e derivados do leite. Aí temos quais são os conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico, emulsificante, goma guar, melhoradores de farinha, azodicarbonamida e ácido ascórbico, e edulcorante, acesulfame K, tá? Esses são os aditivos. 21. Por que boa parte dos alimentos que nós consumimos fica guardada na geladeira ou no freezer? Porque esses eletrodomésticos têm baixa temperatura interna. Guardados dentro deles, os alimentos correm um risco menor de estragarem devido à reprodução de micro-organismos. 22. A carne de frango crua e embalada de forma adequada pode ser armazenada em baixa temperatura por cerca de 1 ano. Esse armazenamento deve ser feito na geladeira ou no freezer. Por quê? A carne de frango deve ser armazenada no freezer, onde a temperatura é bem mais baixa que a da geladeira, porque o período de armazenamento é muito longo e há risco maior de contaminação. 1 ano é muito tempo, tá? Então, essa carne de frango tem que ser conservada dentro do freezer.